pessoas, para transformar fração em decimal, fácil, divide numerador pelo denominador, ok. Agora, pessoas, para transformar decimal em fração, tem lá um decimal bonitinho. E a questão pode pedir na forma fracionária daquele decimal. Como fazer? Prestem atenção, pessoas. Eu coloquei aqui uns exemplos, certo? 0,5, que é a representação decimal, é igual a 1 sobre 2. 0,12 é igual a 3 sobre 25. 2,4 é igual a 12 sobre 5. E 5,04 é igual a 126 sobre 25. Vou mostrar a vocês como, a partir do decimal, encontrar essas frações, certo? E eu espero que vocês prestem muita atenção, ok? É um pouquinho mais difícil do que se fosse para transformar a fração em decimal, ok? Pessoas, para vocês transformarem decimal em fração, vocês vão ter que considerar duas coisas, certo? A primeira é que a quantidade de casas decimais, ou seja, a quantidade de números depois da vírgula, ou seja, do lado direito da vírgula, certo? E a segunda é os números presentes naquele decimal, ok? Prestem atenção. Primeiro exemplo, pessoas, 0,5. Qual é a fração que corresponde a 0,5? Primeiro, o numerador, pessoas, vai ser os números que estão presentes no decimais. Você só vai desconsiderar o zero se o zero estiver à esquerda de qualquer outro número, certo? Nesse caso aqui tem um zero à esquerda do 5, certo? Então, eu vou desconsiderar esse zero e o numerador da minha fração só vai ser o número 5, ou seja, o número que está presente no decimal, fora o zero que está à esquerda, certo? Quem vai ser meu denominador? Pessoas, o denominador pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10.000, pode ser... ou seja, pode ser um mais a quantidade do zero, qualquer quantidade de zeros, pessoas. E essa quantidade de zeros, pessoas, vai corresponder justamente à quantidade de casas decimais depois da vírgula. Ou seja, o denominador, vou colocar 1 aqui, ou seja, vai ser 1, o denominador vai ser 1 mais uma certa quantidade de zeros, ok? Como aqui só tem um número depois da vírgula, ou seja, só tem uma casa decimal à direita da vírgula, então aqui no denominador eu vou colocar só 1, 0, ok? Se tivesse dois decimais depois da vírgula, aqui eu colocaria 2, 0. Se tivesse três números depois da vírgula, aqui eu colocaria 3 zeros, ok? Como aqui só tem um número depois da vírgula, então eu coloco só um zero. Então, a fração é 5 sobre 10, ok? Agora, pessoas, podem vir questões que venham pedir na forma, a representação fracionária, certo? Daquele decimal, só que na forma reduzida. O que é isso, pessoal? O que é colocar essa fração na forma reduzida? É eu encontrar, pessoal, a fração reduzida dela. Como assim? Se o numerador e o denominador tiver divisor comum, pessoas, então essa fração não está na forma simplificada, certo? Como é que eu posso colocar ela na forma simplificada, pessoas? Na representação fracionária simplificada. Basta eu encontrar um divisor comum aos dois e dividir essa fração por esse número. Por exemplo, 5 e 10 tem um divisor comum, que é o 5. Então, eu posso dividir essa fração por 5. 5 dividido para 5, 1. 10 dividido para 5, 2. Ou seja, eu dividi o numerador e o denominador pelo seu divisor comum e encontrei a fração simplificada. Ou seja, a fração simplificada, pessoal, é uma fração equivalente a que você encontrou aqui. Só a diferença é que o numerador e o denominador não tem mais divisor comum, certo? Fora o 1, logicamente. Então, a forma simplificada, a fração equivalente à fração que você encontrou aqui é 1 sobre 2. A forma simplificada, a fração simplificada desse decimal, ok? Próximo exemplo, pessoal, de decimal é 0,12. Como encontrar a fração? Ora, primeiro vou encontrar o numerador. Lembre que o numerador são os números que estão presentes no decimal. Só vou desconsiderar esse zero aqui porque ele está à esquerda dos outros números, ok? Então, o numerador, quem vai ser? 12, beleza. E o denominador, vou colocar 1 e vou contar quantas casas decimais tem à direita da vírgula. Tem uma, duas. Então, aqui no denominador, eu vou colocar 2 zeros, ok? 12 sobre 100 pessoas. Mas eu quero essa fração na forma simplificada. Ora, é só dividir o numerador e o denominador
por um divisor comum. 12 e 100 são pares, né? Dá para dividir por 2, o numerador e o denominador. 12 dividido para 2, 6. 100 dividido para 2, 50. Eu encontrei uma fração equivalente a 12 sobre 100. Só que essa fração ainda não está na forma simplificada, porque 6 e 50 tem divisor comum, que é o 2, né? Então, continuo dividindo o numerador e o denominador por 2, certo? 6 dividido para 2, 3. 50 dividido para 2, 25. 3 e 25 não tem mais divisores em comum, então eu encontrei a forma simplificada da fração. Então, pessoas, 0,12 é igual a 3 sobre 25, ok? Próximo exemplo, galerinha, é 2,4. Quem vai ser o numerador da minha fração? Vai ser os números que estão presentes no decimal. Aqui não tem nenhum zero à esquerda de nenhum número, né, pessoas? Então, eu vou considerar todos os números dessa vez. O numerador vai ser 24. O numerador vai ser 24 sobre 1. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Só tem um número, né? Então, aqui eu só vou colocar 1, 0. 24 sobre 10. Só que ele ainda tem um divisor comum. Vou colocar a fração na forma simplificada, certo? 24 e 10 tem divisor comum, que é 2. Então, eu vou dividir numerador e denominador por 2. 24 dividido para 2, 12. 10 dividido para 2, 5. Então, a forma simplificada desta fração é 12 sobre 5. Então, 2,4 é igual a 12 sobre 5, ok? Último exemplo, galerinha, é 5,04, ok? Primeiro, vamos encontrar o numerador da fração. Pessoas, aí tem um zero, só que o zero agora está no meio, né? Aí, entre 5 e 4, o zero, não tem zero à esquerda dos outros números. Então, dessa vez, eu vou considerar esse zero porque ele não está no lado esquerdo dos outros números, ok? Ele está no meio, então eu vou considerar ele. O numerador vai ser 504, os números que estão presentes, certo? Um decimal. E o denominador quem vai ser? Coloco 1 e conto quantas casas decimais tem depois da vírgula. Aqui tem 2 números depois da vírgula, então vou colocar 2, 0. Então, 504 sobre 100 é a fração que corresponde a 5,04. Mas é que não falei, pode vir questões que peçam a forma reduzida dessa fração, ou seja, na forma simplificada, certo? Então, é só dividir o numerador e o denominador por um divisor comum, certo? 504 e 100 é par, né, pessoas? Então, vou dividir por 2. 504 dividido para 2 vai dar 252. 100 dividido para 2, 50. Está na forma simplificada? Não, porque 252 e 50 tem divisor comum, né? Que é o 2. São números pares ainda, então continuo dividindo por 2. 252 dividido para 2 é 126, ok? E 50 dividido para 2, 25. 126 e 25 não tem mais divisores comuns, então cheguei na minha forma simplificada. 5,04 é igual a 126 sobre 25, forma fracionária desse decimal, ok? Pessoas, assim, se as questões que vocês forem responder pedirem a forma simplificada, a representação fracionária, só que na forma simplificada, vocês simplificam. Se não vier pedindo, não precisa simplificar. Encontra a primeira fraçãozinha lá normal e pronto, ok?